Bom dia, meninos e meninas do quarto ano. Hoje, sexta-feira, nós teremos aula de ética e cidadania. Cidadania moral e ética, é exatamente isso. A gente tem o hábito de chamar de ética, né? Até mesmo para simplificar esse nome que é imenso, cidadania moral e ética, mas é isso. A sexta-feira, aula de cidadania moral e ética, e eu preciso que você pegue o seu livro para a gente começar aí com a nossa aula. Vamos lá? Bora lá? Sextou aí? Sextou, né? Isso é muito bom. Então vamos, eu quero que você pegue o seu livro e nós vamos trabalhar hoje um tema muito importante que é solidariedade. E aí, você já ouviu falar sobre solidariedade? Você sabe o que é ser solidário? Não sabe? Então vamos descobrir? Vamos lá? Então tá, para começar. Falar de solidariedade é falar de cuidados, é também falar de ações e, por fim, é ter a consciência que precisamos uns dos outros. Podemos observar nas grandes catástrofes globais como o mundo se movimenta para ajudar. São arrecadações de alimentos, medicações, roupas e voluntários que vão ajudar as pessoas a se reencontrarem no caminho da vida. Mas os gestos solidários estão à nossa espera no dia a dia. Muitas vezes, atos pequenos são tão significativos quanto aqueles mencionados no parágrafo anterior. A diferença é que um é por meio de grupos, pela quantidade de muita gente, de muitos necessitados, e o outro é aquele gesto diário de, por exemplo, ajudar alguém a atravessar a rua, ajudar alguém a pegar um pacote, carregar uma sacola, né? Então, é exatamente isso. Não precisa ser apenas idosos ou uma pessoa com uma deficiência visual, motor ou auditiva. Você pode ajudar qualquer pessoa que esteja precisando. Isso mesmo. Basta que sejamos observadores e sensíveis ao movimento da outra pessoa. E aí, oferecemos a nossa simples ajuda. Comecemos pela nossa casa. Nem sempre entendemos que tem gente precisando do nosso silêncio, paciência, ação, carinho, compreensão, ajuda, escuta, e tudo isso funciona como regra de boa convivência. Ok? Entendeu então o que é solidariedade? É isso aí. E agora a gente vai conhecer uma pessoa muito solidária, e ela se chamava Madre Teresa de Calcutá. Você já ouviu falar dessa mulher? Não? Então vamos conhecê-la? Leia um pouco sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá. Próxima página, página 56. Em 1940 e nos anos seguintes, mais de 500 mil pessoas na cidade de Calcutá, 5% da população da cidade, literalmente viviam e morriam nas ruas. Olha que triste. Durante o verão, a temperatura ultrapassava 40 graus. Olha o calor. E não baixava muito no inverno. Essa cidade parecia mais um inferno na terra. Lá moravam os pobres dos pobres, atormentados pela lepra, tuberculose, pneumonia e, acima de tudo, pela pobreza. Que tipo de esperança pode ter um lugar como esse? Certamente, ninguém poderia fazer alguma diferença ali, mas Agnes não pensava assim. Ela acreditava que Deus a estava chamando para levar esperança para essas pessoas, pobres e oprimidas. No seu diário, Agnes, agora conhecida como Maria Teresa ou Maria Teresa de Calcutá, descreve seu primeiro dia nas favelas como um dia em que encontrei Cristo. Lá, ela encontrou Cristo frente a frente. O Cristo faminto, o Cristo sem roupas, o Cristo doente, o Cristo desabrigado. Ela via Cristo em cada pessoa necessitada. Isso aí. Então é por isso que ela falava: hoje eu encontrei Cristo. Olha que lindo, gente.
Ela disse que o seu toque, no meio de tanta desgraça, deu a ela uma grande alegria, paz e novas forças. Assim, vestida de branco, com bordas azuis, Madre Teresa começou o seu trabalho. Ela e um grupo de freiras começaram a ensinar as crianças pobres. Elas cuidaram dos leprosos que não recebiam ajuda, construíram abrigos e hospitais para que os pobres pudessem ter um lugar longe das ruas, alimentaram os famintos, amaram os rejeitados. Elas literalmente mudaram a imagem de Calcutá. O amor de Jesus fluía por meio de Madre Teresa para tocar as pessoas. Olha que história linda, linda, não é? Então tá. Já que você já conheceu a história de Madre Teresa de Calcutá, agora vamos então responder às atividades. Vamos lá? Deixa eu ver. Esse aí foi o exercício número 1. 2. Ser amigo é saber partilhar e ajudar. Responda as frases abaixo que mostram situações cotidianas. O que você faria se seu amigo da escola tivesse esquecido o lanche em casa? Compartilharia o seu lanche? Você vai escrever, é uma resposta pessoal. B. Se visse um idoso carregando um pacote pesado. C. Se existisse uma mulher grávida em pé no ônibus lotado e que você estivesse sentado. O que você faria nessas 3 situações? Eu quero que você escreva aí, ok? 3. Todos nós podemos dar nossas contribuições a quem tanto precisa. Escreva em seu caderno como podemos ajudar. No caderno. Então, você vai fazer o cabeçalho e aí você vai colocar exercício 3. Professora, tem que copiar 3, todos nós podemos dar contribuição? Sim, copiar o exercício 3 todo, tá bom? Então tá, como a gente pode ajudar os doentes? Você vai escrever. Como que a gente pode ajudar os idosos em abrigos? Os orfanatos, os famintos. Eu quero que você coloque cada um desses e aí na frente você coloca como você pode ajudar, tá bom? Eu não quero que você coloque só uma palavra não, tá? Os doentes, levando remédios. Não quero só isso. Eu quero várias ações, tá bom? Então tá, exercício número 4. Observe os desenhos e marque as cenas que não demonstram boa convivência. Então, olha aqui, nós temos 4 cenas. A primeira, o menino está jogando lixo fora do cesto. É um resultado, é uma cena que demonstra boa convivência ou não? Não demonstra boa convivência, né? Então, você vai marcar. Aqui, a professora está ali explicando, a menina está conversando. Demonstra uma boa convivência? Não, então você vai marcar, porque é para marcar as cenas que não demonstram boa convivência. Então você vai marcar essa e essa. Aqui a menina tá ajudando o garotinho porque o livro dele caiu no chão. Essa aqui é uma cena que demonstra boa convivência, então eu não marco, porque eu vou marcar só as que não demonstram, né? E aqui eu tenho uma garotinha compartilhando o lanche com esse garoto. Isso aqui também é uma cena que demonstra boa convivência. Então, eu também não marco. Eu só vou marcar as que não demonstram boa convivência. Então, é essa e essa, certo? Vamos para o exercício 5, projeto Ação Solidária. Você vai criar um projeto, isso mesmo. Não vai ser com a turma, porque não é possível nesse momento, porque nossa disciplina é 100% online. Então, a gente vai criar um projeto, você vai criar um projeto, tá? De uma ação solidária, tá certo? Pode ser arrecadação de produtos de higiene pessoal para abrigos de idosos, distribuição de pão, de leite, de suco, arrecadação de cobertores, qualquer ação. Você vai dar um nome para o seu projeto. Então vamos lá, vamos começar? Então tá, o nome do projeto. Você vai bolar um nome bem bacana para o seu projeto. O objetivo do projeto. O que esse projeto quer? Né? Qual que é o objetivo dele? Ajudar pessoas idosas, né? Recolher animais de rua, visitar orfanatos. Então, você vai escolher o objetivo desse projeto. Tudo bem, escolheu o objetivo, já deu o nome, agora você vai escrever aqui como que você vai desenvolver esse projeto. Quando que vai acontecer essas ações? Essas ações vão acontecer em qual período? Manhã, tarde ou noite?
final de semana, final de cada mês, durante o mês das crianças. Então você vai definir, tá bom? E quem que é que vai colaborar e patrocinar? Então você vai ter colaboradores, porque você muitas vezes não consegue montar uma ação, um projeto sozinho, né? Então você vai ter que ter colaboradores. Então você vai colocar aí quem vão ser os colaboradores e quem vai ser o patrocinador. Porque toda ação solidária precisa de um investidor, né? Porque tem os gastos para comprar se for alimento, né? A gente pode receber alimento de doações, mas tem que ter também um patrocinador para custear o projeto, ou pode ser os próprios, né, as próprias pessoas aí que são os colaboradores, eles podem ser automaticamente também os patrocinadores, tá? Onde que ele vai acontecer? Aí que eu falei, pode ser orfanato, pode ser asilos, pode ser nas ruas, então você que vai colocar onde vai acontecer. E qual o autor ou autora do projeto? Você, então você vai colocar o seu nome, certo? 6. A gente também pode ser solidário em casa, e isso é muito importante, pois temos que pôr em prática o que queremos que mude no mundo. Então, desenhe uma atitude ou duas que você realizou em casa e considera uma ação solidária, tá? Então, eu quero uma atitude sua solidária que você pratica aí na sua casa, juntamente com a sua família, tá? Então, tá certo. Pelo menos duas. Desenho, tá? Isso aí. 7, vamos lá? Reflexões na madrugada. Sabe, há momentos em que me pergunto que o mundo é esse onde vivemos. Onde estão os parceiros do trabalho pelo bem comum? Onde estão os cuidados e a tolerância? Ou a prática de ser rio que flui? Ou teremos que ser sempre pedra, para não esquecermos que já vivemos em uma época chamada Idade da Pedra? Não é um fato isolado a que me refiro, mas ao comportamento que pode ferir uma vida. Tem gente que não se dá conta ainda do quanto precisamos uns dos outros. A vida é um piscar de olhos, tão breve, e perdemos tanto tempo com que não acrescenta nada. Não cresce, não ajuda, não edifica. Apenas é um gasto de energia inútil. Há tantas formas de fazer sua parte sem necessariamente deixar de ser companheiro, pois no minuto seguinte pode ser você aquele ou aquela que precisa da compreensão e do entendimento de cada um que está fazendo a sua parte. Portanto, você não é o único ou a única que trabalha, luta e quer um mundo melhor. Somos um todo e responsáveis por quem cativamos. E aqui essa frase, você é responsável por tudo, por todas as pessoas que você cativa. Isso é uma verdade, né? E essa frase é uma frase muito famosa, né? Daquele livro que você com certeza já leu, que é O Pequeno Príncipe, né? Isso mesmo, o Pequeno Príncipe fala isso para a raposa, ou o contrário, a raposa fala isso para o Pequeno Príncipe. Você é responsável por todos aqueles que você cativa. Isso é verdade, porque quando a gente cativa uma pessoa, aquela pessoa ela sempre espera, né? E que você irá ajudá-la em uma situação difícil, que ela sempre vai poder contar com você. Então você cria um vínculo e uma responsabilidade. Aí você pode pensar, então eu não vou cativar ninguém, porque eu não quero ser responsável por ninguém. Não é assim. Você tem que ser responsável por muitas pessoas, porque fazer o bem é muito bom. Ser solidário é muito bom, é muito gratificante e é o que tá aí, né? Você hoje pode ser que esteja em uma situação confortável, mas ninguém sabe do dia de amanhã. E se fosse você? E se amanhã for você? Entende? Então você tem que pensar dessa forma, tá bom? 8, vamos lá? Então tá. Tanta coisa que o texto desabafa, muitas perguntas, não é verdade? Responda. O que seria ser rio que flui? O que é um rio que flui? O rio, ele vai andando, não é? Ele vai para frente, ele vai indo, não é isso que acontece? O rio, ele vai de encontro ao mar, não é? Então, é um rio que flui. Então, o que significa o rio que flui? É um rio que não para, que está sempre em movimento, né? A vida é assim, está sempre em movimento.
Então é isso que você vai colocar. O que significa dizer que a vida é um piscar de olhos? Que a vida passa muito rápido, né, gente? Muito rápido. E se a gente está aqui para quê? Para evoluir, para melhorar como pessoas, para ajudar o próximo, né? Então, a gente não pode perder tempo. A vida, ó, passa muito rápido, ok? Próximo, letra C. Somos um todo e responsável por quem cativamos, com mente dando significado a essas palavras. Acabei de falar, né? Por que a gente é responsável por aqueles que nós cativamos? Você sabe já, porque eu já acabei de explicar, certo? Vamos para a página 60. Regras básicas da cidadania. Ok, para você ser um bom cidadão, existem algumas regras. Você tem que ser solidário, você tem que ter respeito, você tem que ser sincero, você tem que dizer sempre a verdade, você tem que cooperar, você não pode agredir o seu semelhante, ter bondade, educação e responsabilidade. Essas são as características, né, de uma pessoa, de um cidadão. É isso aí. Vamos ler então o significado de cada uma delas? Ser solidário. Solidariedade é um laço que nos vincula aos outros indivíduos. Hoje é uma palavra de ordem para a harmonia social. Fazer o bem aos semelhantes, ajudá-los, mostrar compreensão, honestidade e preocupação com todas as pessoas é uma das maiores virtudes que se pode ter. Uma ferramenta das mais sólidas para construirmos uma sociedade mais justa. Ter respeito. Seja no trânsito, na escola, no trabalho, na rua, dentro do ônibus, respeitar as outras pessoas é um princípio básico para também ser respeitado. Não esqueça, a liberdade de uma pessoa termina quando começa a liberdade de outra. Ser sincero. Quando buscamos a confiança de outras pessoas, devemos ser sinceros em tudo o que fazemos, nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Não deixe espaço para hipocrisia, para mentira, para falsidade e para traição. Sendo sinceros, ganhamos lealdade, confiança e, mais facilmente, a amizade de outras pessoas. Dizer sempre a verdade. Dizendo a verdade, ganha-se confiança dos outros. Com a confiança, ganha-se amizade. A harmonia e o progresso social dependem e muito dessa qualidade. Cooperar. Participar é sempre fundamental. A cooperação mútua entre as pessoas de bons valores constrói caminhos de esperança para toda a sociedade. Não agredir seu semelhante, seja por palavras ou fisicamente. Violência sempre gera mais violência. Devemos sempre dizer não a qualquer tipo de violência ou agressão. Ter bondade, educação e responsabilidade. Ser educado e procurar sempre fazer o bem são duas virtudes de maior prestígio dentro da sociedade. Ok? Vamos lá? Os bons exemplos são sempre seguidos. Por isso, quem bondade dá, com bondade será retribuído. Devemos ser também responsáveis, assumindo sempre tudo aquilo que fazemos. Ter liberdade é saber arcar com todas as nossas obrigações, com as nossas responsabilidades. Perdoar. Ao permanecermos ressentidos com alguém, nunca teremos repouso devido para o corpo e para a alma. O rancor não leva a lugar algum. Apenas serve para criar mais problemas. E eu já vi uma frase muito verdadeira, né? Eu te perdoo não porque você merece, mas porque eu mereço. Por quê? Porque você precisa de paz. E é exatamente isso. Dialogar. Muitos problemas, brigas, discussões e incompreensões poderiam ser facilmente resolvidos se existisse diálogo entre as pessoas envolvidas. Procure sempre conversar, trocar ideias, experiências, buscar explicações e, antes de tudo, aprenda a conhecer as outras pessoas. Agir conforme a consciência e de acordo com os valores éticos e morais. Não estamos sozinhos no mundo e tudo aquilo que não queremos para nós também não devemos fazer às outras pessoas. Aprender a conviver é essencial para melhorarmos e saborearmos a vida. Vamos lá? Vamos para a proposta.
Procure saber, na região onde você mora, se há trabalhos desenvolvidos por instituições para ajudar as pessoas doentes e famintas. Faça uma lista, junto com seus colegas dessas instituições. Escolha uma delas e envie uma carta incentivando em suas ações para com aquelas pessoas. Ela irá gostar de saber que vocês se preocupam com o assunto. Monte um mural com informações e dados sobre trabalhos voluntários realizados na região onde você mora. Faça uma pesquisa baseada nos relatos, recortes, figuras, demonstre as ações de pessoas envolvidas. Gente, é um pouquinho complicado, né? Nesse momento, a gente trabalhar aqui, né, no nosso setor, ir atrás, visitar, conhecer os projetos, porque a gente está ainda na pandemia, né? Então, a gente ainda tem que ficar no isolamento, porque nós ainda não vacinamos. Então, é muito perigoso a gente ficar visitando esses lugares, saber dos projetos, saber como acontece. Então, eu quero que você faça essa pesquisa, mas que você não tenha um foco específico aqui no nosso setor, tá? Você vai me trazer qualquer projeto solidário, qualquer um, tá? Que está ajudando pessoas, principalmente agora nessa época de pandemia, né? A gente está vendo várias ações aí de várias pessoas, ações solidárias que estão ajudando, né? Estão fazendo máscaras de proteção, recolhendo alimentos, né? Doação de alimentos para levar para essas famílias carentes, também buscando itens de higiene. Então, a gente está tendo várias ações nesse momento agora da pandemia, porque várias pessoas estão passando por muitas dificuldades, né? Então, eu quero que você procure um projeto, que me traga esse projeto, faça uma pesquisa, o nome do projeto, o objetivo bem parecido, gente, com aquele que você fez lá atrás, tá? Só que você vai pegar já um projeto que já existe e me trazer, tá bom? Pode ser na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Ok? Certo? Vamos continuar? Agora não. Agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento de uma nação. Vamos lá? Vamos falar? Então tá. O desenvolvimento de uma nação, página 62 aí do seu livro de ética. O que entendemos por desenvolvimento? E de uma nação? Uma nação é feita, em primeiro lugar, de um povo que começa a crescer populacionalmente. Mas à medida que a população cresce, tudo precisa acompanhar esse crescimento. É igual a cuidar de uma criança que desenvolve até ficar independente. E mesmo depois, seus pais nunca a perderão de vista. Isso é uma verdade. Uma nação é feita de homens e mulheres com princípios cidadãos. E o desenvolvimento depende desse comportamento. As organizações governamentais precisam ter esse mesmo interesse comum de um projeto que faça os pais se desenvolver, mas que não falte o necessário a uma vida digna. O que seria tão necessário? Cidades saneadas? Empregos para todos? Salários adequados? Menos impostos? Saúde para todos e educação? Talvez não compreendamos tudo, mas sabemos que as coisas básicas não podem faltar em uma nação feliz que se desenvolve a cada dia. Próxima página. O maior problema no mundo é a fome. Muitos países têm um índice de mortalidade alto por conta da fome. Ter água e alimento é o que nunca pode faltar na mesa de uma família. Nação que se desenvolve é aquela que, em primeiro lugar, olha para o seu povo e busca caminhos para que as questões básicas não faltem. Um grande exemplo de desenvolvimento que envolve cuidado com o meio ambiente, respeito aos idosos e às pessoas com necessidades especiais, saúde para todos, mesmo com uma superpopulação, é o Japão. O cuidado com a reciclagem faz desse país um dos melhores exemplos de cidadania. Poderíamos fazer uma lista de ações que podem atrapalhar o crescimento de uma nação, como os acordos de empréstimos entre países. Eles fazem a nação enfraquecer financeiramente. Mas apostar na educação pode ser a melhor chance de uma nação crescer. Porque um povo que sabe argumentar e conhece as leis poderá transformar seu ambiente em um lugar digno.
porque vai aprender como economizar, onde e como deve gastar seu salário e eleger seus governantes com mais consciência. O que podemos fazer pelo nosso país e o nosso estado? Você conhece a história do nosso desenvolvimento? O que vocês acharam sobre isso? Vocês pensaram já? A gente já falou muito em geografia, né? Sobre nação, estado, né? O país chamando de estado, estado com E maiúsculo. Né? Nós falamos muito sobre isso em outros, né? Na aula de geografia, na aula de história, nós já tratamos sobre esse assunto, né? A gente só está reforçando esse conteúdo aqui. Então vamos lá, vamos fazer? Precisamos compreender que somos cidadãos planetários e que são as nossas ações que definem o futuro da ação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma consciência ambiental, uma consciência social, né? Para que a gente possa, sim, viver num mundo melhor. É isso que a gente tem que pensar. Se a gente faz mal para o nosso planeta, se a gente polui rios, mares, se a gente joga lixo, né? Se a gente polui o ar, o que a gente está fazendo? Porque o nosso planeta, né? O nosso planeta Terra é a nossa casa. E você começa a destruir a sua casa, você vai se autodestruir. Então, isso é uma questão de inteligência. E outra coisa que é muito importante que você deve compreender: ninguém vive sozinho, né? Nós estamos sempre conectados uns aos outros, porque nós precisamos dos outros para nós sobrevivermos. Você não tem condições, né, de realizar, fazer tudo o que você precisa, promover o seu próprio alimento, né, fazer tudo o que está à sua volta, todas as ferramentas que você utiliza no seu dia a dia, você não consegue fabricá-las, né? Você precisa do trabalho do outro, você precisa da colaboração do outro. Então nós estamos interligados, conectados uns aos outros, um dependendo do outro, né? Ninguém é autossuficiente. Então você tem que pensar o seguinte: se estamos conectados e precisamos um dos outros, eu tenho que cuidar do outro também, né? Eu tenho que pensar no outro. Então, quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a ter uma visão de ser um cidadão de verdade, ok? Então esse texto, de um modo poético, lembra a todo trabalhador que seu trabalho é importante, porém seu valor é mais. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os trabalhadores aos trabalhadores. E é muito bacana que a gente fale sobre isso hoje. Por quê? Porque esse mês é o mês do trabalho, isso mesmo, o mês de maio. Dia 1º de maio, quando a gente inicia o nosso mês, a gente já comemora o dia do trabalho. Então, eu acho que é por isso que o nosso livro está trazendo esse texto. Então, vamos lá? Aos trabalhadores, a você que trabalha tanto que ao chegar em casa tem vontade de chorar, porque os pés doem, o corpo dói, até a alma. A você que adoeceu pelos maus tratos no ambiente de trabalho, a você cujo trabalho é o maior prazer da vida, pois está fazendo aquilo de que mais gosta e é reconhecido merecidamente pelo que faz. A você que é o empregador e gera empregos, que não se corrompeu com o sucesso. A você que trabalha em casa e não é reconhecido pelo que faz, porque seu trabalho é de formiguinha, sem remuneração, cansativo e não tem hora de descanso. A você que mora nas ambulâncias e ambulatórios e UTIs. A você que passa o dia em busca de um emprego e lhe fecham as portas de uma vida digna. A você que um dia já deu seu próprio sangue pelo trabalho e hoje, aposentado, tem uma vida de limitações diversas. A você, querido professor e professora, gerador de todas as profissões e muitas vezes mal paga as suas contas básicas. A você, querido músico, que tem na veia as notas musicais e que leva aos corações alento, alegria, reflexões. A você, artista das telas de TV, telas de pintura, artista que esculpe, que desenha, que escreve, que declama, que gesticula, que dança. A você que cuida dos pequeninos, contando histórias, que usa sua imaginação e sorriso para alegrar e despertar possibilidades múltiplas para que ainda tão pouco viveu.
E a você que ganha pelas ruas algumas moedas pela demonstração, muitas vezes cheia de tanto talento, perdido talento, nos olhos de quem te joga a moeda ou te olha de longe. Você tem todo o meu respeito. A você que mora na rua e pelos mais variados motivos tem uma vida subhumana por não trabalhar. Você que, por ser ainda tão pequeno e não conhece a infância, corre atrás dos semáforos vermelhos ou já está enlouquecido pelo que inala ou ingere e não se reconhece como ser humano. A você que abraçou o esporte como causa e ganho de vida. Você que leva o nome do país pelos continentes, orgulhosamente. A você, querido escritor e escritora, suas palavras são alimentos para tantos. A você que trabalha resgatando vidas, nas ruas abrigando com sua boa vontade as carências afetivas e de condições mínimas de sobrevivência. A você que luta pela classe trabalhadora e sonha com um mundo mais justo. A você, trabalhador planetário, que respira nesse planeta e tem a consciência da importância do seu trabalho, reconhecido ou não como instrumento de labor. Pinças, alicates, unhas, seringas, martelos, pregos, pincéis, microfone, corda, música, teclado, seja o piano ou de computador, armas de fogo, guarita, vassouras, enxadas, esparadrapos, pás, anilas, partituras, volantes de carro, papéis e sucata. A você que faz plantão até nos feriados, quando você não desejaria uma cama, um cuidado, um corpo que luta para se manter em pé, acordado e ativo. A vocês, trabalhadores e trabalhadoras, saibam que seus sonhos ainda não terminaram. Uno-me a vocês no desejo de uma vida melhor, justa, fraterna e feliz. Uma vida digna, digna de um trabalhador, de uma trabalhadora. Não se entreguem, lutem. Vocês já são vencedores. Mesmo que os ombros, as pernas, os corações estejam sem o viço da esperança e dos sonhos. Estamos juntos. Que texto lindo, né, gente? Muito lindo. Fala sobre o trabalho, né? Sobre todos os trabalhos. Fala também sobre as pessoas que não trabalham. E o trabalho, ele é tão importante na nossa vida, né? Porque o trabalho, ele nos dá a dignidade de poder viver, né? Viver bem, nos alimentarmos, né? E suprir todas as nossas necessidades, das nossas e dos nossos familiares. O trabalho, ele é super importante na vida de um ser humano e ele é necessário. E aqui nós temos o exercício 2. Qual que é a parte de que você mais gostou no texto? Por quê? Eu quero que você escreva. 3. Procure no dicionário o que é democracia e transcreva nas linhas abaixo. Depois, reflita sobre a cidadania e a democracia e se uma precisa da outra. Então, você vai pegar o seu dicionário e vai achar o significado da palavra democracia. E aí você vai associar a palavra democracia à cidadania e vai me falar qual que é a relação das duas. Vamos cantar. Olha só, eu não trouxe a música aqui hoje para vocês porque a gente está com um probleminha com a questão de direitos autorais aqui no YouTube. Mas eu vou disponibilizar o link ou você mesmo pode procurar no Google para você conhecer, né, essa música aí que se chama Maior, que é do Milton Nascimento, um cantor muito famoso, um cantor brasileiro de música popular brasileira. Vamos lá? Eu sou maior do que era antes. Eu sou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando não se esquecem. Daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro, estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua e a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Que bonito, hein? Vamos lá então, gente. Essa música fecha essa unidade com o desejo
que sejamos sempre melhores e maiores que antes e que ontem. Com esse pensamento, podemos realmente mudar o futuro, o nosso futuro. É preciso acreditar, ter sonhos, projetar e agir. Esse espaço abaixo é seu para uma frase, um desenho, de acordo com o que até agora você aprendeu. É seu esse espaço. O seu espaço é esse seu espaço democrático. Então eu quero que você faça um desenho aí nesse espaço, ilustrando o poema, a música que você acabou de ouvir, certo? Então tá, gente, gostaram da aula de hoje? Nós vamos já iniciar a unidade 3, estamos fechando, né? Deixa eu ver aqui como é que tá isso aqui. Nós estamos fechando o nosso conteúdo do primeiro semestre. Olha que bacana! Estamos fechando o nosso conteúdo de ética. Finalizamos já todo o conteúdo antes da finalização do nosso semestre. Tinha muita gente preocupada, né? Será que a gente vai chegar lá? Chegamos! Olha que bacana! E aí, vai continuar tendo aula de ética? Claro que vai. A gente vai continuar sim, tá bom? Mas a gente já conseguiu fechar o nosso conteúdo aí do segundo bimestre e o conteúdo total do nosso semestre, primeiro semestre. Certo, gente? Estamos encerrando a nossa aula de hoje, sexta-feira. Você vai descansar, né? Você vai recarregar as suas energias para a gente começar novamente na segunda-feira com história, tá bom? Beijo grande, até a próxima semana. Tenha um ótimo final de semana. Obrigado por tudo, gente. Obrigada! Tchau, tchau!